Para você começar a trabalhar os exercícios aéreos, os exercícios avançados com seu cliente, primeiro você precisa seguir esses passos. É a forma mais segura que eu encontrei de trabalhar com os meus clientes. Hoje todos conseguem fazer níveis diferentes dos exercícios, claro, mas desde uma primeira aula, desde o dia da sua primeira avaliação, a pessoa já consegue fazer algum exercício aéreo, tá? Então como que funciona? Como que eu trabalho aqui? Então a primeira coisa, você vai avaliar esse seu cliente. Você vai ver onde falta a força dele, tá? Ou onde precisa de mais flexibilidade. Então, depois que fizemos essa avaliação, descobrimos os pontos fortes, eu deixo os exercícios aéreos para o final da aula. Então, eu começo a desenvolver a aula com os exercícios de flexibilidade, os exercícios de força que essa pessoa precisa. Trabalhei tudo, então, normalmente é força de braço e força de abdômen que a maioria das pessoas precisam. Trabalhei tudo isso, a pessoa precisa ter confiança em você. Tá? Então você vai pensar em trabalhar isso com ela. A pessoa tem que confiar plenamente em você, porque se ela não confiar, o risco de queda é grande. Você precisa ter confiança no exercício. Então você tem que ter treinado o exercício antes, tá? O exercício treinado, você sabe exatamente onde que você precisa fazer força e as indicações práticas que você vai dar para esse cliente. Não adianta a pessoa estar lá pendurada e você começar. Ó, levanta mais o quadril, sobe mais o quadril, o lado direito, por exemplo, ou faz força com a perna direita, a perna esquerda. Quando a pessoa está de cabeça para baixo, ela não consegue pensar dessa forma, de lado direito, lado esquerdo, ela não consegue essas coisas. O que ela consegue de forma prática e rápida? Porque o seu comando verbal tem que ser certeiro, precisa ser rápido. Você vai precisar falar para ela, olha, levanta a sua perna, por exemplo, em direção ao teto. Ou leva seu bumbum em direção ao teto. Ou desce seu quadril em direção ao chão. Faz mais força de apertar a mão. Você precisa dar comandos verbais fáceis de entender. Outra coisa é que a gente aqui não demonstra exercício nenhum, principalmente os exercícios aéreos, tá? A gente vai falando, vai dando comando e fazendo um exercício, um movimento atrás do outro. Se você mostra antes e a pessoa tem medo, aí ela vai ficar apavorada e não vai conseguir fazer mesmo. Então eu prefiro já colocar a pessoa na posição e ir falando, olha, sobe isso, vai fazendo isso e tal. Quando a pessoa vê, ela percebe, ela já fez o movimento todo, ela já fez todo o exercício. E aí você, com a sua experiência, vai dosando se pode continuar a evolução do exercício ou se não. Se naquele dia você precisa parar ali mesmo e no outro dia você evoluir esse seu cliente. Eu vou mostrar para você uma forma prática de ir fazendo a pessoa perder o medo. E conforme ela for perdendo o medo do exercício aéreo, aí você consegue evoluir para as posturas que você desejar. Então eu começo pelos exercícios mais simples. Por exemplo, vamos segurar aqui forte, então a pessoa vai ter que começar a ter confiança nas mãos dela. Coloca um pé nessa barra mais baixa. Colocou o pé, você vai soltar o seu peso aqui. O joelho fica flexionado mesmo. E eu falo para a pessoa sentir a força da mão, a força do braço e volta. Repito do outro lado. Depois a pessoa conseguiu, ela entendeu onde é a força, aí a gente coloca os dois pés. Então segurou, coloca um pé, coloca o outro pé. Vai subir o quadril pro teto. Sobe e desce. Sobe, aí eu falo, olha para trás, abre o peito e volta. Descer. A pessoa descansa a mão, já viu que ela consegue, aí eu falo, vamos fazer esse mesmo exercício com o pé na barra de cima, porque a pessoa já vai precisar ficar mais alta, e quanto mais alto, maior o medo, e aí você vai fazendo ela perder esse medo. Falo pra ela, olha, é o mesmo exercício, só vamos colocar o pé um pouco mais alto. A pessoa já confiou em você, então você vai estar sempre do lado dela, tá? Eu estaria aqui no chão, do lado da pessoa. E os toques são em lugares específicos. Então, por exemplo, nesse exercício, o meu toque é no glúteo da pessoa. Eu faço ela levantar o quadril. Mesma coisa, coloca os pés, agora coloca o pé na barra de cima. E vai fazer a mesma força. Vai para trás, volta. Vai para trás, volta. Desce o pé de cada vez, como numa escada. A partir disso, eu vou pedir para a pessoa, coloca o pé no teto, coloca o outro pé para cima, ela vai fazer a posição de vela. Ah, chegou na posição de vela, eu peço para abre uma perna para um lado, abre uma para outra, vai afastar, vai fazer o espacato no ar. Ou, a pessoa está com o pé lá no teto, eu falo para ela colocar os pés nessas barras laterais aqui, ou na barra do trapézio, e aí a pessoa faz o giro completo. Posso descer o pé do chão, descer o outro, depois retorna
E aí a gente vai fazendo as evoluções que você preferir. Depois a pessoa não vai ter mais esse medo todo, numa próxima aula não vai ter esse medo todo. Então você não precisa mais fazer a escadinha aqui. Você poderia estar com o trapézio aqui e fazer a escadinha por esse lado no outro dia. Então põe o pé na parte do balancinho, pé na madeira do trapézio, pé nessa barra do trapézio, girou para trás. Ou quando eu cheguei com o pé aqui na barra do trapézio, coloca um pé no teto, coloca outro pé no teto e gira. E assim você vai desenvolvendo cada vez mais. Eu vou fazer agora uma sequência de exercícios aéreos, mas eu não vou estar falando. Só para vocês terem ideias aí do que é possível.